Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente, né? Vocês a gente tava com pediram, saudade. eu fiz um videozinho para matar a saudade. Exatamente. A gente quer te ouvir e quer te ver também, Malu. Bom dia. Bom dia, pessoal. Malu, vamos lá. O assunto que nós vamos falar é um assunto que não é de agora, é do tempo que nem tinha vídeo no rádio ainda, né? Que era a crise dos Correios. Nós estamos diante de mais... O povo escrevia carta. É do tempo que o povo escrevia carta, exatamente. E talvez isso explique muito pelo que os Correios vêm passando, das várias crises que o Correio vem passando, e agora mais essa aí, inclusive pedindo um empréstimo lá bilionário. Pois é, Milton, Cássio, eu até escrevi a coluna hoje no Jornal Globo sobre isso, falando que parece que a gente vive um dia da marmota. É meio moda, assim, né, a gente falar isso. Vivemos um dia da marmota, porque várias histórias no Brasil se repetem, parece que a gente está vivendo sempre a mesma história sem solução. E eu acho que essa história dos Correios, ela é muito emblemática dessa coisa brasileira, porque a gente já viveu uma série de crises em relação aos Correios. Quem tem um pouquinho mais de idade, não precisa nem ter escrito carta, mas quem tem um pouquinho mais de idade se lembra da quantidade de escândalos que os Correios já passaram, pelos quais os Correios já passaram no Brasil. Começou lá em 2000, muito antes, mas na memória recente, em 2005, quando teve um caso de uma propina gravada em vídeo, que levou depois ao mensalão, né? Era um indicado do Roberto Jefferson botando propina no bolso. Esse vídeo causou um grande escândalo, foi o primeiro escândalo do primeiro mandato do presidente Lula, já está no seu terceiro mandato. Na época era um indicado do Roberto Jefferson que foi responder às denúncias e acabou falando muito mais e levou ao mensalão. A gente teve denúncias de desvios em fundo de pensão. Por causa disso, os funcionários aposentados e o Correio estão pagando até hoje o rombo deixado pelos desvios da corrupção nos Correios. Mas não é só isso, tá, Milton? Acho que é importante dizer que não é só uma questão moralista, é uma questão prática também, né? Desde então, a gente já viu uma série de planos de reestruturação do Correio, porque é um setor muito afetado pelo desenvolvimento tecnológico. Entre esse primeiro escândalo que a gente está vendo agora, você teve a criação de um mercado novo, que é esse mercado de comércio online, com entrega de encomendas feitas por agentes privados. As cartas desapareceram e hoje muita gente se comunica muito mais por celular e por outras coisas, e os Correios continuam sendo importantes, eles também entregam encomendas, mas eles são claramente uma empresa obsoleta. Já foram feitos outros planos de demissão voluntária, como que está sendo anunciado agora, já foram feitos vários socorros, e lá para 2016, depois desses escândalos, se começou a preparar os Correios para a privatização. E é uma palavra que no Brasil, falou em privatização, todo mundo, não pode privatizar. Mas eu acho que a gente tem que ter serenidade para olhar como as coisas funcionam e ver não o que é melhor para os funcionários ou para o governo que precisa dos Correios para ficar enchendo de apadrinhado político. A gente viu aí o último comentário que eu fiz, tinha gente sendo demitida também em empresas estatais, incluindo Correios, porque é um lugar onde se usa para colocar gente abrigada pelo fisiologismo. Então, a gente tem que olhar qual a necessidade da população, né? Existe um argumento que é muito forte em relação aos Correios, que são uma empresa que tem uma função social, eles entregam coisas, cartas e encomendas em lugares onde ninguém vai, favelas, comunidades afastadas, florestas, lugares muito inóspitos. É verdade, mas quem usa serviços de encomenda, sabe que também, cada vez mais, essas empresas também estão chegando em lugares inóspitos. E ouvir isso me passa um pouco de impressão assim,
é como se fosse um dogma, né? Como se falava lá nos anos 90, vocês vão se lembrar, quando se começou uma discussão muito parecida com essa sobre privatizar a telefonia. Ah, não pode privatizar a telefonia porque só as telefônicas estatais levam telefone aonde ninguém tem interesse em instalar linhas. Tudo bem, tem lugares onde as linhas realmente não eram lucrativas, mas se você fizer um modelo que obrigue quem comprou a parte boa a também servir a parte que não dá lucro, você consegue fazer. Foi isso que aconteceu na telefonia. Você falava, ninguém vai fazer linha telefônica em lugar nenhum, e hoje o país está todo tomado por celulares que hoje o Brasil tem mais celular do que população, né? É um dos países mais conectados à internet, via redes sociais. Então, isso ficou para trás, da mesma forma que os orelhões, quase ninguém mais lembra. Tem gente que nasceu e nunca viu um orelhão, né? Você não tem... antigamente, herança era ação da Telebrás. Hoje não tem mais isso. Por quê? Porque se fez um modelo de privatização na época muito combatido, mas que acabou justamente por esse combate, talvez pela fiscalização, pelo intenso debate público, numa privatização boa, que tirou o prejuízo do Estado, acabou com os cabides de emprego. Eu, fazendo meu livro sobre a Odebrecht, fui ver e cobri isso também, as telefônicas também eram cabides de emprego. Um dos políticos que tinha mais gente na Telerge aqui do Rio de Janeiro era o Eduardo Cunha. Não por acaso o PMDB do Eduardo Cunha dominava o Postales, que era o fundo de pensão dos Correios, que foi saqueado nos anos 2010, 2015, 2016. Então, eu acho que essa discussão, ela não pode ser uma discussão sobre o que é certo e o que é errado. Tem que ver o que é melhor para a população, para quem é servido e para o contribuinte. Porque hoje esse anúncio dos Correios de que vão colocar 20 bilhões de reais para salvar os Correios, supostamente bancos, um consórcio de bancos, a gente viu que eles anunciaram que a garantia é da União. Uma empresa deficitária que fez um empréstimo ano passado de 1 bilhão e 800, já está precisando de outro, fez um PDV no ano passado de 3 mil pessoas, já está precisando de outro, é claro que essa empresa não vai pagar. Então, quem vai pagar um empréstimo somos nós, contribuintes. A gente prefere pagar esse empréstimo ou prefere um debate sério e maduro sobre como fazer para tornar esse serviço de encomendas competitivo? É isso que eu estou querendo sugerir. É por isso que cansa, sabe, Milton? Acho que o nosso ouvinte deve ter a mesma sensação. É sempre o mesmo debate, que dá sempre no mesmo lugar. É um grande dia da marmota, né? A gente precisa parar com isso. E eu acho que o Correios é um bom motivo para a gente começar a atacar essa síndrome brasileira, sabe? Acho que era uma boa a gente discutir isso a sério. Mas não parece que é isso que se busca dentro do governo. O que está se buscando é dinheiro. Nossa função é ficar cutucando, até ver se alguém acorda. No filme não tem isso, aquele filme do Dia da Marmota? Que o sujeito acorda todo dia de manhã e aí vive o mesmo dia até que alguma coisa acontece e ele consegue romper aquele círculo vicioso. Quem sabe, né? A gente fica aqui cutucando. Uma hora... Muito obrigado, Malu. Bom dia para você. Até mais. Valeu, gente. Estava com saudade. Beijo para todos. Até mais, Malu.